Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, aqui pela TV Gazeta Norte Mineira, falando ao vivo, né? Para Montes Claros e Janaúba e Nova Porteirinha, aqui no canal 2.1, Janaúba e Nova Porteirinha, canal 26.1. E também falando para o mundo através da internet, né? Do Facebook, também do YouTube. Hoje tenho a honra e a grata satisfação de receber no programa Fala Doutor, mais uma vez. Ele esteve no Fala Doutor quando era na TV Gerais e agora vem aqui na TV Gazeta, o doutor Odílio Ribeiro Mendes. Ele que é médico otorrinolaringologista, profissional de destaque, sempre lembrado aqui em Montes Claros quando se fala dessa área de otorrinolaringologia, tendo em vista o destacado trabalho que ele realiza, né? E nessa época do ano, muitas doenças que gostam do frio, né, encostam na gente, encostam em nossos familiares. É sobre esse assunto e outros mais ligados à área da otorrinolaringologia, eu vou conversar hoje com o professor doutor Odílio Ribeiro Mendes. Doutor Odílio, boa noite, um prazer tê-lo conosco. Boa noite, prazer todo mais meu. Uma vez aqui no programa. Te agradeço o convite, estamos aí. Pois é, doutor. Vamos falar um pouquinho do nosso galo também, né? O galo, a gente não pode deixar de falar, né? Em qualquer situação, o galo tem que ser lembrado. Né, Cruzeirense está com raiva, vamos mudar de canal, mas não mudou não. Tá? Bem, doutor, é que eu estava falando justamente, eu fiz uma chamada, né, do programa e a gente postou. Existem essas doenças que a gente pode considerar que são oportunistas, né? Em razão da época do ano. Sim. Eu não sei qual a razão, é porque a gente vive mais aglomerado e há uma tendência mais fácil de disseminar vírus, bactérias e fungos. Mas várias doenças aparecem nessa época do frio, né? Verdade. E também baixa umidade do ar. Exatamente. O consultório do otorrino Isso enche, né? Normalmente nessa época a gente trabalha mais, né? É pena que o período de frio é curto aqui para nós em Montes Claros. Começa aí em meados de junho, lá para final de julho, ele vai embora. Mas é isso, a gente gosta de trabalhar e está aí, né, Afonso? E quais são as doenças, além da gripe, né? A gripe é resfriado, o carro-chefe. O que mais que ataca, principalmente na sua área de atuação? Logo depois do processo gripal viral, vem as rinossinusites. As rinossinusites, essa daí é infalível. Até mesmo no nosso consultório, vou um exemplo, aí a cada 10 pacientes que a gente atende, pelo menos 5, 6 são com rinossinusites. E isso é extremamente desagradável, aquela obstrução nasal, o paciente não dorme bem, entope a narina, deita de um lado, obstrui, deita do outro, obstrui, dor de cabeça, é muito desagradável, né, Afonso? Então a gente depara com isso daí a todo dia, toda hora, nessa época aí de frio. Agora, é uma doença crônica, doutor, que aquela pessoa que tem, ela vai ter a cada inverno, ela vai ter isso? O problema todo é exatamente esse, porque normalmente as pessoas não fazem o tratamento correto, eles melhoram aí com 7, 10 dias aí de antibiótico e no que teria que ser tomada a medicação, 14 dias pelo menos. E normalmente não se faz isso. E isso acaba fazendo com que acaba deixando esse processo aí crônico, latente, que pode depois recrudescer aí mediante um tempo mais frio, uma passagem de frio. Isso acontece mesmo, acontece. É a época das ites, então, né? Das ites, né? Das otites, rinossinusites, faringites, amigdalites. Tem muita coisa aí para o otorrino cuidar, né? Essas doenças são causadas especificamente por quê, doutor? Porque isso é um processo... Bactéria, vírus... Normalmente são virais, começam e aí esses vírus acabam se multiplicando, dando aquele processo aí inflamatório, purulento, aí os micro-organismos oportunistas
acabam fazendo aí as amigdalites purulentas mesmo, infectadas, faringites e etc. Isso acontece com frequência. Agora, nesses casos, o uso do antibiótico quase isso é sempre... condição sine qua non, você tem que entrar com antibiótico e a gente anda muito preocupado porque exatamente o uso, a pessoa para, ele não toma aqueles dias corretos, como a gente faz, normalmente 14 e às vezes até 20 dias, dependendo de cada quadro. Né? Quando melhora, então, cisma, opa, já está bom, já então estou vou bom, parar. e aí começa a tomar gelado e tudo, e aí daí a pouco, quando acontece uma nova chegada aí do tempo, o inverno aí recrudesce tudo. Infelizmente é isso aí. A otite também tem a ver com esse tempo Tem frio, muito, ou não? a otite, principalmente nas crianças, porque o processo obstrutivo nasal, a criança não tem aquele recurso de assoar o nariz, então isso acaba indo através da tuba auditiva, vai para o ouvido médio. Aí dá dor, a membrana dessas crianças, a membrana timpânica, ela se torna vermelha, inflamada, dolorosa, febril. É um quadro terrível, sabe? A otite média nas crianças. Agora, doutor, dizem que, eu já ouvi falar que a sinusite pode chegar num ponto tal que às vezes é preciso quebrar o osso aqui, porque os seios da face, é isso? Os seios da face são os ossos. Enche de pus, é verdade? É verdade. Mesmo, nós já fizemos muito isso, Afonso. Atualmente, esses antibióticos aí, hoje nós temos drogas aí antibióticas excepcionais, pena que estão muito caras, mas a gente tem conseguido resolver isso sem fazer a famosa punção diameática do seio maxilar. Eu fazia isso muito, porque só o benzetacil, amoxicilina só pura, não com clavulonato, como não tínhamos naquela época, ela não resolvia assim perfeitamente. Ficava um processo crônico, né? Então, isso é uma coisa que isso foi usado e com muito bom resultado. Agora, é uma coisa desagradável, o paciente sentado com anestesia local, você chega com um trocáter e cai aqui dentro e lava isso com o soro fisiológico. É uma situação muito ruim para o paciente ver aquilo aí. Né? Acaba, mesmo com anestesia, deve doer um bocado ainda, né? Dói porque o osso você não consegue anestesiar, mas consegue anestesiar a parte mole aí do corneto, da fossa nasal. Mas hoje, conforme o senhor falou... Não, isso aí melhorou demais, melhorou demais da conta. Agora, benzetacil, eu me recordei aqui dos meus tempos de infância que a gente tomava benzetacil até em casa, né? E não tinha o anestésico, não. A gente passava, a benzetacil hoje tem que ser aplicada dentro de hospital ou dentro de clínica especializada? É raro a farmácia não pode mais, não? É raro ter algum problema com a benzetacil. Pode ter, naturalmente, mas hoje praticamente nós não usamos. A otorrinolaringologia hoje não usa de forma nenhuma a benzatina, que é a penicilina benzatina, que era muito boa, funcionava, mas hoje tem drogas via oral bem melhores, né? E injeções também de antibióticos sem efeito colateral nenhum, que pode ser feita em farmácia mesmo. Né? Hoje a benzetacil, quem for dar, lógico que tem ainda a febre reumática, que se usa ainda, né? Aquelas doenças do reumatismo infeccioso, isso aí sim, tem que tomar a benzatina, isso tem que ser a nível hospitalar mesmo. Tem que ser a nível hospitalar, Agora, doutor Dílio, além disto aqui que a gente já falou, é claro, a área da otorrinolaringologia abrange muito mais. Muito mais, bastante, muita coisa. A gente tem acompanhado, essas 2 últimas semanas aí, eu vi, gente, no Facebook, no Instagram, está bombardeando de propaganda de um aparelhinho chamado CPAP, desse tamanhozinho. CPAP, CPA, exatamente. CPAP, pequenininho, para você colocar no nariz para poder você não ter ronco e parar com a apneia. Vendido a esmo aí, R$127, o preço até eu já vi. Que coisa. Eu te falo que isso me chama a atenção porque eu uso, né? Eu sou dependente. Você tem o problema, né? Eu tenho o problema. Eu percebo que... É o ronco e a apneia noturna do sono. É uma área também
de atuação do otorrinolaringologista. Muito, né? isso aí a gente tem muito paciente que chega, principalmente os obesos, né? Realmente queixam que o ronco está atrapalhando, a esposa não tolera mais. É um problema muito sério isso. A gente pede para fazer um exame que se chama polissonografia. O paciente tem que dormir no ambiente lá da clínica de quem faz essa especialidade, essa subespecialidade da otorrinolaringologia. Né? E dali você vê onde é que está o problema, o que é que está causando. Às vezes só da gente pedir para ir no endocrinologista, por exemplo, para dar uma enxugada em pessoa mais obesa, já melhora demais. Melhora, né? Melhora demais. Agora, doutor, tem também, além deste aparelho, né, o CPAP, outras formas de se fazer uma correção através de cirurgia, pelo menos isso fazia, não sei se faz hoje, né, redução da úvula, etc. Isso tudo tem que ser visto, depois do exame que você vê o que tem, se tem uma úvula muito alongada, mais grossa, se tem um desvio no septo nasal aí muito tortuoso, dificultando a respiração pelo nariz, né? Então isso aí é um apanhado que se faz na consulta. Né? Olha, você além do ronco, isso pode ser bem uma causa disso, a úvula sua te atrapalha, ela balança, então ela dá uma balançada e fica desagradável para o paciente. Né? Doutor, tem muita coisa para a gente conversar também. Perfeitamente, Afonso. O profissional de otorrino trata também das cordas vocais. Né? Opa, isso daí é uma coisa que eu acho interessantíssima. Professor, então, profissional da imprensa falada, né, e televisada, com certeza tem muito desses problemas, o tal do ronco, da tosse, da coceira na garganta. Exatamente. E tudo isso a gente vai abordar. Vamos abordar, vamos sim, bloco. Com certeza. 998506500 é o telefone, 999860326 é o WhatsApp. Ligue, participe ou mande sua mensagem para o doutor Odílio Ribeiro Mendes, que está aqui no programa Fala Doutor de hoje. E daqui a pouquinho a gente volta logo após o intervalo. Aguarde. De volta com o programa Fala Doutor, entrevisto hoje o professor doutor Odílio Ribeiro Mendes, médico otorrinolaringologista, um vasto serviço prestado à comunidade. Doutor, nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o problema nas cordas vocais, dos profissionais, mas antes eu quero destacar aqui um trabalho que o senhor tem feito há muitos anos, que é o de implante coclear, não é isso? O implante é a cirurgia, né? A cirurgia, inclusive, o implante coclear, para Minas Gerais, foi sido colocado em Belo Horizonte, em Montes Claros, em Juiz de Fora e Valadares. Sim. Apenas 4 serviços. O nosso teve um problema, porque houve o pessoal estava com dificuldade de receber do hospital, sabe? E acabou deixando, né? Mas isso foi uma pena que isso aconteceu. Mas tem um trabalho que o senhor chegou a implantar mais de 60 mil... Não, isso daí são as próteses auditivas. A prótese auditiva, exatamente. Eu que confundi. Sim, confuso. Isso daí é um trabalho que a gente faz aí 100% SUS, para pacientes com deficiência auditiva, né, que procura as unidades, a Secretaria Municipal de Saúde, e nos é encaminhado isso daí para a gente colocar o aparelho auditivo. Sei. Isso é um serviço muito interessante. Então, doutor, assim, quer dizer, a pessoa que tem um problema de surdez... perda auditiva. Perda auditiva 100% ou pode ser... Não, ela tem um critério lá. Critério, né? Hoje nós temos perda leve, moderada, severa e profunda, sabe? Então, paciente com perda leve, a gente vai acompanhando. Sei. Ele vai voltando ano a ano.
e os com perda moderada, aí já cabe o aparelhinho auditivo. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. Sei. E ele é um aparelho hoje bem discreto, né? Muito comparado discreto. com os grandões que tinha antigamente. Eu até me lembro muito bem da história do Bill Clinton, lá nos Estados Unidos. Foi consultar, podemos comentar isso aí? Sim, claro. Ele deve. foi consultar um otorrinolaringologista e falando que estava ouvindo mal. Aí o médico olhou, o otorrino olhou e falou assim: presidente, o senhor vai até a fonoaudióloga fulana e faça uma audiometria para mim. Eu quero ver. Aí ele, mas eu acho que nós vamos precisar de colocar um aparelho auditivo aí para o senhor. Ele foi, voltou, aí a fonoaudióloga fez a audiometria e daí falou assim: presidente, o senhor devolve lá para o doutor fulano, que o senhor já tem uma perda. E falou: mas por que vocês estão falando isso aí para mim? Porque acho que vai precisar do aparelho. Para mim não importa. Pode ser vermelho, azul, preto, grande, eu quero é ouvir. Eu sou um homem que dou palestras. Olha para você ver. É outro povo, né? O americano, em relação a isso mesmo, que aqui a pessoa quer um aparelhinho miudinho, né? bem invisível praticamente. Né? Verdade. Mas é cultura, né? Lógico, Então, é um trabalho feito lá na sua clínica, 100% né? SUS, na Otorrino Fisiocenter. Otorrino Fisiocenter. Inclusive, meu diretor, Anthony, tem aí um vídeo da Otorrino Fisiocenter que eu queria que você colocasse ali, onde nesse vídeo, antes de soltar, o doutor Odílio vai fazer um pequeno comentário sobre esse vídeo. Né? Tá, perfeitamente. Pode, lógico. O senhor vai fazer um pequeno comentário sobre o porquê desse vídeo. Eu atendo essa parte do SUS numa casinha de madeira que eu tenho. Eu tenho ali na rua Santa Maria, 86, naquela rua ali, em frente ao consultório de João Jacques, por ali, sabe onde é. E aí tem o meu consultório, nós construímos à frente, e lá eu preservei essa casa de madeira, onde que a gente faz essa protetização das pessoas deficientes auditivas. Coloquei esse aparelhinho que a gente comentou agora. Exatamente. Né? Coloca o vídeo aí, por favor, Anthony. Vamos assistir. E põe um som bem alto. Normal. Amor. Empatia. Inclusão. Acessibilidade. Histórias. Como o aparelho auditivo mudou a minha vida. Todas as vezes que eu entro aqui, eu sou bem recebida da entrada do portão até na chegada do balcão. E vou embora agradecendo a vocês pelo atendimento e porque saio satisfeita também com o meu aparelhinho no ouvido, que eu estou ouvindo tudo. Eu cheguei surda e estou saindo ouvindo tudo, porque foi um bem muito grande que eu recebi. Pequenininho, mas para mim deu muita diferença na minha vida, porque eu estava surda, não tinha como eu fazer esse tratamento e consegui. Foi através mesmo de vocês, que sempre eu fui muito bem atendida, e eu sei que meu direito é agradecer, porque eu não tenho, assim, muito para oferecer, mas as palavras de Deus, eu sempre vou, sempre oro e sempre lembro da fisionomia de cada uma. Então, tem muito que agradecer e agradeço de bom coração. Aí, doutor, parabéns pelo trabalho desenvolvido na sua clínica, né? Exatamente. E tem, quer dizer, e um serviço 100% SUS, né? 100% SUS. A gente atende Montes Claros e a região toda. E a gente, é uma média aí de 20 pessoas todo dia pela manhã. A gente então, até chegar lá, a primeira pessoa tem que ter passado pelo PSF, não é isso? Exatamente. É encaminhada para o PSF, que manda essa documentação lá para a Secretaria de Saúde, e aí eles mandam para a gente. Não é para ir, não adianta ir lá direto. Não, na clínica. Na clínica isso tem que ser encaminhado mesmo, né? Tá.
Agora, sim, doutor, vamos lá. Problemas de voz. Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu procurei o doutor lá na clínica, eu estava, me parece, com uns calos nas cordas Os vocais. nódulozinhos na corda vocal. Eu lembro disso, Afonso, olha, há muitos Tem anos. muito tempo. Milagrosamente desapareceu, foi um milagre, não é? Mas nem todo mundo tem essa sorte de ter esse milagre, né? É verdade. Como é que é, doutor? O que causa isso e como é que trata isso? O chamado ataque vocal. Às vezes a pessoa não fala naquele tom uniforme, é uma pessoa que fala eloquentemente, então a corda vocal, ela trabalha assim, né? Vai chocando uma com a outra. Se há ataque vocal, bate mais. Isso pode haver lesão aí na borda da corda vocal, formando nódulos, até mesmo cistos, que o pessoal chama de calo na corda vocal. E como faz uma ampulheta, se tem um nódulo aqui, ela é bem paralela, aí fica aquilo ali, dá uma voz bitonal, a pessoa fica com um distúrbio aí da voz. Não é? Então, isso daí tem que ser corrigido, ou mesmo com fonoaudiólogas que se dedicam mais à voz. Elas têm exercícios bem especiais que isso dão bons resultados. Quando não dá o resultado, aí tem que se fazer a laringoscopia, a videolaringoscopia, para fazer a cirurgia da... Você chegou a precisar de fazer, Você está não? falando aí, eu pensei que foi milagre. Você chegou Mas a não fazer, foi, não, né? Eu fui uma fonoaudióloga. Foi? Olha aí, você Ela foi no me lugar passou certo. vários exercícios. Exercício. Ó, de coisa... Agora que você estava nem que eu lembrei. Eu acho que tem tanto tempo isso. Tem muito tempo, Mas eu me recordo que tive lá um aparelhozinho, né? Uma vídeo mesmo, que você vê assim bem na... Agora é muito comum, principalmente em professores também. É que usa a voz, não usam naquele parâmetro bem certinho, né? Falam alto, falam baixo, isso é ruim demais para... E hoje tem uma especialidade, que é a foniatria, né? Que cuida exatamente disso daí, de distúrbios aí, né? Rouquidões e tal. Falando em especialidades, doutor, lá no Otorrino Fisiocentro, quais as especialidades dentro dessa área? Lá nós temos 11 fonoaudiólogos, por causa do serviço de protetização, exige muito, e nós somos 2 lá, porque até no ano passado tinha mais 2 colegas, depois chegaram para mim, disseram que já estavam na hora de voarem sozinhos, eu falei, tudo bem, agora eu estou com uma doutora lá, muito competente, em doenças do labirinto. Sabe, ela formou aqui, fez a residência em Uberlândia, num serviço muito bom, depois foi para uma cidade em São Paulo, Ribeirão Preto, para fazer essa parte só de labirinto. Ficou 1 ano lá, tonteiras. Tonteira é uma infinidade de causas, né, Afonso? E a gente precisa de ter uma especialidade disso para tentar ver o que se faz, porque tontura é muito difícil. Sei. Sabe? Zumbido também é algo também que estão incomoda juntos, muito, de mão dadas. Paciente que tem perda auditiva normalmente tem zumbidos. Né? E o que geralmente causa zumbido, doutor? Pois é, a perda auditiva é a principal causa. Agora, o zumbido também pode ser muito por estresse e também a gente tem que afastar qualquer coisa aí, principalmente quando é de um lado só unilateral, você tem que pedir imagens por ressonância magnética para afastar coisas mais sérias, inclusive. Doutor, já está chegando muita pergunta aqui. Tá, perfeito. Se a gente não começar a fazer agora, não vai dar tempo. Não, então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui com a Andréa Ferreira, do bairro Melo. Boa noite, excelente entrevista. Parabéns, Afonso, por levar um profissional tão competente como o doutor Odílio ao programa Fala Doutor. Pois é, Andréa. Consegui trazer ele aqui. Principalmente para poder esclarecer as nossas dúvidas. Muito obrigado, Andréa. A Cássia, do JK. Boa noite, o que é faringite? Qual o tratamento e a porcentagem de cura, doutor? Faringite, a faringe é um órgão bem exposto, né? Logo, a primeira coisa, quando você toma, por exemplo, vai tomar lá uma porção de água no copo gelada, então a faringe é quem toma aquele choque
E realmente isso daí acaba irritando e formando esse processo de inflamatórios. Mas é muito simples de ser resolvido, porque apenas com anti-inflamatório se resolve, anti-inflamatório comum. A pessoa, nessa época que toma essa medicação para as faringites, deve não tomar gelados de forma nenhuma. O gelado não é bom lá para a faringe. E se resolve facilmente. A Melissa do Morada do Sol, doutor, quer saber se sinusite e rinite são doenças transmissíveis. Não, sinusite de forma nenhuma. Logo naquela fase inicial daquele processo viral, pode ser que sim, que está iniciando aquele processo naso-sinusal, que a gente chama. Então a pessoa teve um resfriado e ali tem vírus ali naquela história ali. Se chegar próximo, um espirro, até um espirro, pode contaminar. Pode ser, mas assim, um quadro de sinusite mesmo, não se transmite de forma nenhuma. E a outra coisa que ela falou foi sinusite e rinite. Rinite, é. Rinite é a rinite alérgica, isso é individual, é de cada pessoa, não há processo de transmissão. Para fechar esse bloco, doutor, a Maria Tereza do Cândido da Câmara, boa noite. Tenho muita alergia. Nesse período de frio piora demais. Passo muito mal. Qual o tratamento? Inclusive para prevenir sinusite, rinite e otite. Além da alergia, né? Sinusite. Nesses casos, como é o nome otite. dela? Maria Tereza. Maria Tereza. Nesses casos, Maria Tereza, é importante que se faça os testes alérgicos a inalantes, alimentos, porque daí você tem como, principalmente quando é apenas a pessoa tem uma alergia a um dos componentes apenas, por exemplo, a inseticida, cheiros fortes, né? Aí você elimina isso do seu ambiente, do seu quarto, acaba resolvendo o problema. Mas precisa de saber isso, não é ir dando medicamento antialérgico, isso e aquilo, que não tem muita função. Tem que saber qual é a principal causa, o principal alergeno. Para fechar esse bloco, eu falei que era a última, mas não, vamos colocar mais uma aqui, que essa eu achei interessante, da Neuza do Centro. Qual a forma correta de limpar os ouvidos? Opa! Essa é importante, né? Isso é uma das consultas mais comuns para nosso consultório. Isso aqui, ó. Isso aqui o povo pega de vez em quando. É ruim porque você não sabe o que está fazendo, não está vendo. Você pode... Hoje eu tive uma paciente assim, coitada. Ela ficou preocupada porque sangrou o ouvido. E aí foi lá para o consultório. Eu falei, não, pode ficar tranquila. Ela ficou com medo de ficar surda. Né? Mas... isso acontece. Melhor forma é essa, é o cotovelo. Como não tem jeito, então tem que procurar o profissional mesmo, né, para fazer a lavagem e até mesmo a remoção. Porque vou usar aquele remédio para amolecer, um exemplo, o Serumim, que é o clássico. Você coloca, ele vai amolecer, mas ele não vai sair. Tem que ter uma forma, né? Isso de preferência procurar o profissional médico otorrinolaringologista. Né? Aí, cotonete, então? O cotonete acaba empurrando mais e dificultando a remoção, né? É muito... é difícil. O senhor que veio também de uma cidade pequena, deve ter morado na zona rural, parentes na zona rural. Eu aqui que tenho... Todo mundo aqui no Norte tem um pé na roça, né? Tenho, pé na roça, sem dúvida nenhuma. Falava-se que quando você enchia o ouvido de água, urinar e colocar... Isso é uma coisa interessante, né? Lembro demais. Porque o quê? Porque é mais quente, tem alguma coisa... Não tem nada absolutamente, puramente crendice mesmo, viu? Não tem nada que vá fazer a remoção sem o profissional mesmo fazer isso. E quando o ouvido fica, parece que cheio de água, né? Aquela sensação. É porque deve ter quando o paciente já chega falando para a gente, eu estou com o ouvido, parece que tem água, está incomodando, a gente já sabe que tem uma rolha ceruminosa lá, que ele foi tentar jogar água e ficou retido lá um pouco de água. Aí dá um barulho estranho, desagradável, né? E mosquito ou mosca dentro do ouvido? Corpos estranhos, isso tem demais. Eu lembro de logo quando eu cheguei aqui para Montes Claros, um cara foi me mandado de Pirapora,
um pequeno paciente, não sei que idade, 4, 5 anos, alguma coisa desse tipo, incomodado, isso e aquilo, trouxeram esse paciente. Quando eu coloquei o microscópio, tinha talvez mesmo um pequeno mosquito lá no tímpano, ainda vivo. Olha que interessante. Eu fiz a remoção com a pinça própria, a micropinça, puxei, mostrei para a mãe. Olha, para você ver uma coisinha desse tamanhozinho. Imagina o barulhão que deve fazer. O barulho, né? Exatamente. Incomoda muito. 999860326 é o WhatsApp. 998506500 é o telefone. Ligue e participe ou mande sua mensagem. A gente vai a um pequeno intervalo e já já retorna. Aguarde. De volta com o programa Fala Doutor, entrevista o médico otorrinolaringologista, doutor Odílio Ribeiro Mendes, falando aqui muita coisa importante, né, sobre esta área da medicina. E doutor, não para de chegar pergunta, né? Muita gente aqui querendo saber sobre vários assuntos, né? Perfeitamente. Vamos lá, a Rosane Pimenta dos Funcionários, diz ela que tem desvio de septo nasal, respira com uma certa dificuldade. Como é a cirurgia para a correção do problema? O doutor Odílio é a favor do procedimento? Depois da cirurgia, o problema pode voltar ou não? Rosane, né, que ela chama. Rosane, cirurgia de septo nasal é uma cirurgia muito tranquila. Primeiro, é até desagradável porque a pessoa vai constar até o clínico ou o otorrino falar, você tem um desvio no septo nasal. Nós só consideramos, todos nós temos desvios do septo nasal. Lógico, aqueles que são completamente obstrutivos, ou então bem obstrutivos, vamos dizer aí 70%, devem ser corrigidos cirurgicamente para que volte para ficar bem paralelo, dividindo uma fossa nasal da outra. Não tem muito segredo, não. E a cirurgia assim, de um septo bem totalmente desviado, ela vai voltar para o lugar perfeitamente, sem problema nenhum. É uma cirurgia muito simples. Sim, e a recuperação é rápida também? É chato porque fica com tamponamento aí 1, 2 dias, né? Se faz tamponamento de um lado e de outro. E é desagradável você ter que respirar pela boca. Mas o processo cirúrgico é muito tranquilo. O Anthony, meu diretor, está querendo saber aqui, doutor, olha só. Diz ele que usa muito fone de ouvido, né? Cancelador de ruído. Me falaram de uma doença chamada tinnitus, ou é tinnitus. Poderia falar mais sobre essa doença? Isso não é doença, isso é o velho zumbido, né? O zumbido por nós todos conhecemos, né? E o zumbido tem várias causas, não é porque ele está usando o aparelho aí de fone para música muito alta e tudo, isso não vai levar a zumbido, a tinnitus. Né? Pode danificar a audição e ele tendo uma audição danificada, naturalmente, vai ter o zumbido. Ok, mas pode prejudicar a audição. A audição, né? Usando em volume bem alto, porque essa turma jovem aí, principalmente ele que é jovem, usa num volume bem acentuado, né? Doutor, a Virgínia Brasilda de Ligar Pereira, o procedimento para conseguir um aparelho de audição tem que ser feito através da Secretaria de Saúde? Via PSF? Exatamente, pelo PSF. Ela deve ir ao PSF, levando os documentos, né, cartão SUS, uma audiometria, que é o importante, né, com perda, compatível com o aparelho auditivo, e isso aí nós estamos às ordens lá, vamos aguardá-la. Ela tem que fazer isso. E essa audiometria se faz pelo SUS também, doutor? Talvez, como é um exame muito barato, ela pode fazer em qualquer clínica de otorrinolaringologia, que é para ela ter esse documento em mão para chegar no PSF, junto com os documentos dela, né? O Pedro Moraes do Planalto quer saber se asma é tratada com otorrinolaringologista ou pneumologista. A asma, Pedro, ela é tratada pelo pneumologista, porque
é da especialidade e a gente não adianta nem querer encostar, porque os pneumologistas são muito bravos. São ótimos profissionais, mas a gente não pode mexer nas coisas deles, não. Tá certo. Né? Cada um no seu quadrado. Cada né? um no seu quadrado. Carolina Pinheiro, do Delfino Magalhães, boa noite, estou tossindo muito. Tenho certeza que não é pelo período de frio, pois já vem de muitos meses. O médico que tem que procurar será um otorrinolaringologista? O que pode ser? Interessante. Né? Caroline, que ela chama. Caroline, tosse é realmente uma coisa complicada, porque a gente tem que ver, né, qual a causa, o porquê da tosse, se começar um exame otorrinolaringológico para ver se tem causas alérgicas, se houve um processo viral que chegou até mesmo nos brônquios, tem que ter uma ausculta, enfim, tosse só pelo fato de eu estou com tosse, o que é bom para isso? Muito difícil para a gente. O pessoal tem uma mania de falar também, é a tosse seca. O que é isso? Tem essa diferença? A tosse seca? Talvez seja mais ligada a refluxo laringofaríngeo, porque isso é muito comum, Afonso. O refluxo, tosse, né? Essa doença do refluxo é desagradável, porque dá tosse, inclusive tosse seca, e isso daí, enquanto você não tratar o que é difícil, né, a pessoa curar do refluxo, tem esses inibidores aí, essa medicação que se usa, e ajuda bastante, mas sempre está tendo refluxo. Né? A Ana Maria, do Cidade Nova, olha aqui, ó. Boa noite, excelente programa. Doutor Odino é uma referência em otorrino na nossa cidade e região. Aí ela fala, meu pai está tendo muita dificuldade para escutar, parece que já está atingindo os 2 ouvidos. Pode ser cera ou tem que fazer um exame específico para detectar o problema? Como é o nome? Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria, qual a idade do seu pai? E ele tem, que idade? Mais ou menos, né? aí 70 anos, 60, 70 anos. Então, olha, isso aí, a primeira coisa que tem que ser feita é isso, é pedir a ele, levá-lo para fazer um exame de audiometria em qualquer clínica dessas de otorrinolaringologia, tem bastante já, e para ver se tem perda auditiva. Quando se vai fazer o exame, naturalmente o profissional olha com o otoscópio, aquele aparelhinho, para ver o ouvido, se tem cerume ou não. Tendo, ele já remove aquilo e faz a audiometria. Agora, a cera atrapalha a audição? Assim, depende, se ela estiver bem acoplada ao tímpano, aí tá. É muito comum a pessoa chega, estou ouvindo mal, aí você vai olhar, eu gosto quando tem isso, porque você já vê uma rolha ceruminosa, você sabe que vai remover, vai melhorar bastante. Né? Agora, a perfuração de tímpano, né? O tímpano regenera uma vez perfurado ou não? Tem casos que sim, é o que nós chamamos de cirurgia por segunda intenção. Você vê um tímpano perfurado e indica a cirurgia, porque não pode, se cai água, aquilo infecta e começa a drenar secreção purulenta pelo ouvido. Aí você indica, aí a pessoa não quis operar e volta aí depois de tanto tempo, ali está o tímpano. Você operou? Não, não operei não. Meu ouvido está bom. E isso às vezes a gente encontra. Cirurgia por segunda intenção. É coisa interessante isso. Não é o comum acontecer, mas pode acontecer isso. Enquanto o senhor estava falando, eu estava tomando água aqui, eu me recordei uma propaganda que fez muito sucesso na televisão nos anos 80, me parece, aquele famoso do bichinho do... do ran-ran, né? Eu lembro disso. Tinha propaganda? Então estava me dando esse... Agora fui e tomei uma água. A água ajuda muito. Né? O que é que provoca esse... Isso, a gente fica... Afonso, isso... Chega ao ponto de você perder a voz até. Afonso, isso normalmente é em paciente um pouco mais obeso. Meu caso. É o seu caso. Eu não, eu estou sem barriga agora. E isso vem de refluxo, Afonso, é refluxo. Você pode estar certo que você deve ter, viu? Um refluxo aí laríngeo. Você sabe o que acontece? Essa região aqui se chama cárdia. É uma região que o esôfago, ao chegar, quando termina o esôfago,
tem a parte dele que introduz aqui no estômago. Sim. Aqui tem uma região, tem uma estrutura que se chama cárdia, que é muscular. Meu amigo, depois aí dos 40 anos, 40, 50 anos, essa musculatura relaxa um pouco, como o tchau aqui, não tem jeito. Você vai ter que tomar remédio a vida toda, porque não tem como se fazer. E leva a tosse também, Tá, né? lógico, tosse, ficar isso, Então pigarreando, isso é terrível. Rapaz, né? Então descobri já de uma forma. Já foi uma consulta aqui. É um prazer, viu? Vamos ao último intervalo do programa. Daqui a pouquinho a gente retorna, tá? Dá tempo ainda de você fazer suas perguntas, tá bom? Já já a gente retorna, aguarde. Mas é isso. De volta com o programa Fala Doutor, o último bloco, né? Eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui hoje o doutor Odílio Ribeiro Mendes, Muito obrigado. médico otorrinolaringologista, e vamos sugar um pouquinho do conhecimento dele agora, né? Mais ainda, né? No final do programa, porque outra oportunidade dessa vai ser rara, a não ser que ele aceite novamente o convite. É um prazer, virei quando você pedir. Doutor, vamos lá. Bora. A Fernanda do Jardim São Geraldo, boa noite. Sangramento nasal é normal? O que devemos fazer para parar o sangramento? Procurar um otorrinolaringologista? Nessa época até é mais comum, né? É comum. O tempo está seco, a mucosa nasal está desidratada praticamente e qualquer um cotonete que vai até mesmo o dedo, coloca no nariz, pode sangrar. Esses vasinhos podem sangrar. Esses sangramentos são comuns e eles são facilmente controlados. Agora, o sangramento nasal que chega a gotejar, isso daí tem que procurar a nós mesmos, otorrinolaringologistas, para identificar o vaso, fazer a cauterização desse vaso e o tamponamento. E também ver se não tem, como é que anda a parte cardiovascular, né, coração, tem que ver isso aí. Viu? Porque sangramento espontâneo tem uma causa também. A Rosa Ferro do Maracanã, ela quer saber se a amigdalite é tratada por um otorrino. E quer saber se ainda hoje é comum retirar as amígdalas, principalmente das crianças, como era antigamente. Realmente, Rosa, a gente operava muito, talvez até mesmo por desconhecer isso há anos atrás, anos e anos atrás. O paciente, o pai chegava com a criança pedindo para operar. A gente olhava, examinava e via realmente amígdalas bem hipertrofiadas e às vezes com infecção. A gente tratava e o pai voltava que era para operar, para não ter mais. E isso daí teve uma época que foi feita uma estatística das cirurgias nos Estados Unidos, foi isso. Um absurdo a quantidade de cirurgias amigdalianas na época, sabe? Assim, coisa astronômica. A coisa hoje entrou no eixo. Se a criança tem amigdalites repetidas, mais do que 7 por ano em um ano, ou mais do que 5 por ano em 2 anos, aí estaria indicada a cirurgia. Certo. Hoje a gente trata assim. Eu mesmo não tenho. Não tem, eu também não. Você não tem mais amígdala? Amígdala. Eu tenho a minha ainda. Né? Então você não fez a cirurgia, não? Não, porque eu mesmo não conseguia fazer, então eu preferi não Mas na época fazê-la. nenhum outro médico fez, não. Não deixei, não. Mas eu era criança. Eu acho que eu tinha 8 anos de idade. Né? E tomava anestesia, você dormia o dia inteirinho. Geral, tinha que ser geral. Dormia o dia inteiro, né? Suzana, do Delfino Magalhães, boa noite, excelente programa, parabéns aos doutores Afonso e Odílio. Obrigado. Eu sou doutor da área jurídica, doutor Odílio é da área médica. Qual o endereço e o telefone da clínica do doutor Odílio, se atende por planos de saúde, se sim, quais? Suzana, temos realmente os planos lá.
A clínica é na rua Santa Maria, 86, é bem no centro. Bem no centro não, é no centro, né? Mas é no início da Santa Maria e o telefone é 3218-5000. É a Santa Maria, aquela rua que dá acesso ao bairro todos os anos. Exatamente, né? É no início dela. Né? Então é isso aí. O João do bairro Santa Cecília quer saber o que causa soluços e se é perigoso. O soluço realmente é um problema até hoje, porque tem algumas simpatias que se fazem e acaba acontecendo né, o stop aí do soluço. Mas isso é irritação mesmo do diafragma, sabe? Isso daí, soluço, às vezes você não tem como abordar nem como definir bem isso. Então, acontece e para espontaneamente, sem medicamento. Dá um susto. Exatamente, é o que se usa mais. Né? A Socorro do Maracanã quer saber se surdez é hereditária. O que leva uma pessoa a nascer surda? Tem várias causas, viu, Suzana? Surdez, por exemplo, se a mãe teve rubéola durante a gestação, a criança pode, e ela está grávida, a criança pode ter perda auditiva, sabe? Pode ter, ou até mesmo a perda total da audição. Isso daí acontece em algumas situações também, no nascimento, se teve algum problema medicamentoso, se a mãe teve algumas doenças que tivesse usando antibióticos assim bem fortes para tipo de alguma infecção, poderá o bebê ter surdez mesmo ao nascimento. E só é feito mesmo o diagnóstico depois, né, com o teste da orelhinha, não passou no teste da orelhinha, e aí depois a gente tem que explorar isso mais, né? Inclusive fazer na audiometria nesses bebês, nessas crianças, tem que ser com anestesia, para ver se tem perda ou não. Sabe? Agora, doutor, toda criança que nasce surda está fadada a ser muda por não conseguir falar? Normalmente, quem tem perda total da audição é muda, ela não fala. Isso só com surdez profunda, sabe? É muda ou porque não ouve e não vai aprender a falar? Não ou é porque nasce com defeito também na não é defeito na corda vocal. Isso daí já é lesão do nervo auditivo, sabe? Por algum motivo. Alguma lesão por algum motivo. Inclusive os ototóxicos são medicações que são usadas para... Hoje tem muita coisa que os pediatras até evitam de dar antibióticos, a gentamicina, por exemplo. É um antibiótico muito bom, mas pode levar à surdez. Sim. Então, isso daí não tem jeito. Mas agora tem pessoas mudas que conseguem ouvir. Sim. Existe? Existe, que às vezes... Porque se você coloca até mesmo o implante coclear, e é onde que a pessoa, se tem uma surdo-mudez, é porque a audição dele está lá zero. Aí a gente faz o implante coclear. O paciente passa a ouvir. A Mariana, do Cidade Nova, disse que o otorrino disse que o tímpano dela tinha sido furado depois que regenerou. Diz ela que não fez tratamento nenhum. Como que regenerou? Pode acontecer isso mesmo. Você tem até surpresa. Tem uma perfuração, nós comentamos. Tem uma perfuração, daí uns 3, 4, 6 meses, 1 ano, você vê esse paciente, está lá o tímpano. Você operou? Não operei. Isso pode acontecer. Tem aqui uma pergunta da Mércia, lá do JH, diz ela que tem visto alguns médicos otorrinolaringologistas atuarem na parte estética. Ela quer saber se é legal ou se tem que ter novas especializações para atuarem na área. Sem dúvida, Mércia. Isso daí hoje, principalmente, isso está sendo dividido já, viu? O otorrinolaringologista que se dispõe a fazer plástica da face, em especial o nariz, que a cirurgia nasal é muito difícil. A estética nasal tem otorrinos que são excepcionais. E para mim, quem tem que operar face, quem tem que operar nariz é o otorrinolaringologista que é dedicado a isso. Porque o conhecimento nosso aí da musculatura,
da face, enfim, de um modo geral, é muito específica para a nossa área. Hoje tem colegas que só fazem isso, nariz, malar, bochecha, essas coisas todas, sabe? Isso aí é importante. Eu acho que é o otorrino que tem que fazer isso, que tem que operar o nariz. Isso é a parte já estética mesmo da coisa, né? Não é a parte de doença, de médica, não. Sei. Doutor Odílio, o tempinho nosso está acabando, infelizmente, mas para poder fechar aqui, uma pergunta da Natália do meu... Aí, ó. Eu não posso, no caso aqui, não dá para atender, né? Telespectador querendo participar por esse telefone. Mas aqui, quando os pais são surdos e mudos, a possibilidade dos filhos nascerem também surdos e mudos é grande? É grande, pode nascer. Nós temos alguns casos assim. Mas ninguém pode, não tem como prever, nem nada, né? É difícil, mas que há a possibilidade, sim. Doutor Odílio, que pena. Pois é, terminou, né? Já acabou, né? Quero muito agradecer a sua participação aqui no programa Fala Doutor. É um prazer estar aí com você. Abertas, Havendo novidades, eu te comunico, não é? Muito obrigado. Tá bom? O programa Fala Doutor vai ficando por aqui, gente. O nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem, às 7h. Lembrando que esse programa será reprisado no sábado, ao 12h30, e já estará daqui a pouco no YouTube também, ok? Boa noite, até semana que vem.